Já vimos como se compõe e como funciona o sistema reprodutor dos machos na suinocultura. Hoje vamos ver o sistema das fêmeas. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar então a respeito de anatomia e fisiologia do trato reprodutivo de machos e fêmeas suínos. Essa aula é uma aula introdutória às aulas que virão na sequência a respeito de inseminação artificial, especialmente de manejo de machos dentro da suinocultura. Falando de anatomia e fisiologia do trato reprodutivo da fêmea suína, então nós temos que fazer alguns comentários a respeito dos principais órgãos e porções que são importantes para o desempenho reprodutivo. Nós temos nesse desenho esquemático, iniciando pelos ovários, que é o local da produção dos oócitos, nós passamos pelas trompas, pelo infundíbulo, o istmo, a junção útero-tubárica, que é o local onde acontece a fecundação. Depois nós temos o útero, que é o local que vai alojar os embriões e os fetos após a fecundação, e a cérvix. Então, essas são as principais porções e nós vamos detalhar um pouquinho mais cada uma delas. Na fêmea suína, a cérvix ela é o local onde na monta natural ou na técnica tradicional de inseminação, é o local onde é depositado o sêmen. Esse é o ponto de deposição na técnica tradicional e ela tem uma série de barreiras anatômicas, então nós temos anéis cartilaginosos, temos muitas células de defesa, presença de muco, um pH diferenciado e tudo isso é o primeiro ponto de barreira para perdas espermáticas. Então a cérvix ela funciona como uma barreira de entrada de sujidades, de contaminação ascendente para o útero, é uma proteção ao útero, mas ela também exerce essa mesma função, é um dos principais pontos de perdas de espermatozoides durante o processo de inseminação ou de monta natural. O útero é um órgão importantíssimo para a determinação de prolificidade. Então, muito além de taxa ovulatória, nós temos a importância da capacidade uterina, de efetivamente quantos embriões, quantos fetos esse útero vai conseguir abrigar. Então, as dimensões desse órgão são dinâmicas de acordo com o número de cios. Existem trabalhos que mostram que do primeiro ao terceiro cio de uma leitoa pré-púbere, então na manifestação do primeiro cio até o seu terceiro cio, você praticamente triplica o tamanho de cada corno uterino. E quando essa fêmea está gestante, então a gente tem um aumento muito significativo de volume. E isso pode facilmente ser visto nessa foto. Então aqui está o útero de uma fêmea no início de gestação e aqui uma fêmea pré-púbere. Então nós temos realmente assim, uma dinâmica muito grande na transformação desse órgão de acordo com o estágio reprodutivo dessa fêmea. O local da fecundação na fêmea suína é próximo à junção útero-tubárica. Então nós temos a ovulação ocorrendo no ovário, o infundíbulo coletando esses oócitos, a ampola e aqui no istmo ocorrendo a fecundação. Estima-se que, e vamos falar a respeito dos números, então, de espermatozoides. Numa dose inseminante, nós temos aproximadamente 3 bilhões de células. Então, 3 bilhões de células numa dose de inseminação tradicional. Acredita-se que no reservatório espermático, estima-se que nós tenhamos aqui 100 milhões de células, então uma redução drástica do número de espermatozoides que são infundidos com a dose inseminante e o número que efetivamente chega até o local da fecundação.
Então aqui no reservatório espermático 100 milhões e no local da fecundação aproximadamente 100 espermatozoides. É uma seleção natural, nós temos perdas então, como já falamos, desde a cérvix ao longo do útero até chegar num número bem seleto de células esperando o momento da ovulação. O ovário da fêmea suína, ele tem formato de cacho de uva. A fêmea suína ovula nos 2 ovários simultaneamente a cada ciclo. E hoje algumas monitorias de abate nos mostram, assim, estimativas nessas monitorias mostram que a fêmea tem aproximadamente 35 ovulações a cada ciclo. Então nós temos um potencial de taxa ovulatória muito grande e uma limitação realmente de capacidade uterina para a manutenção da gestação de todos esses embriões. Na fêmea suína, a maturidade sexual acontece numa idade muito parecida com o macho. Nós falamos a respeito de 150 dias de idade, então 5 meses a maturidade sexual do macho, a entrada, então ele se tornando púbere, e na fêmea suína acontece de forma parecida. Aos 5 meses de idade, então de forma geral, podendo variar de 135 a 240, 250 dias de idade. Mas de uma forma geral, com 5 meses, nós consideramos a fêmea suína já madura sexualmente. Nós temos aqui, então, só para revisar mais uma vez, 2 principais hormônios interferindo: o hormônio folículo estimulante, estimulando o crescimento folicular, e o hormônio luteinizante, promovendo a ovulação e a luteinização desses folículos. Para o momento da ovulação da fêmea suína, ou o andamento do ciclo estral dessa fêmea, nós temos alguns momentos importantes e essa tabela nos mostra a respeito, assim, da duração em horas de cada um dos momentos importantes que levam ao momento da ovulação. Então, nós temos em geral um intervalo de desmame estro de aproximadamente 93 horas ou aproximadamente 4 dias. Nós temos uma duração de estro de aproximadamente 60 horas. E um momento da ovulação aproximadamente 40 horas após o início desse cio, deste estro. Então, esses dados são importantes porque nos guiam para a definição de protocolos de inseminação. Os dados que estão publicados, assim, eles já estão relativamente defasados, então tem já algum tempo que nós não medimos mais duração de cio, o momento da ovulação, de forma científica. Mas os achados das granjas nos levam a acreditar que a gente tem algumas alterações nessas durações. Outro ponto importante aqui é que nós temos um pico de estradiol, então, que é o principal hormônio envolvido na manifestação do estro, na manifestação do cio das fêmeas, aproximadamente 3 horas após o início desse cio, e nós temos o pico de LH aproximadamente 14 horas após esse início do cio. Então, e esse pico de LH é quem antecede o momento da ovulação. Olhando para essas informações, nós poderíamos tentar direcionar um protocolo de inseminação para que pelo menos uma das inseminações, ou que uma única inseminação atingisse o momento próximo à ovulação. E o que é importante ressaltar a respeito desses dados? É a extrema variação de fêmea para fêmea e de rebanho para rebanho e até dentro de um mesmo rebanho. Então, por causa da variação muito alta nesses números, é que nós não podemos ainda, de forma natural, trabalhar com uma única inseminação na fêmea suína.
Nesse gráfico, nós temos um desenho esquemático da dinâmica dos 4 principais hormônios envolvidos no ciclo estral da fêmea suína. Então, nós temos LH, FSH, estradiol e progesterona como os 4 principais hormônios envolvidos na dinâmica, então da fase luteal e da fase estrogênica do ciclo estral, e nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um dos momentos então deste ciclo estral. Nós temos inicialmente o proestro, que são 1 a 3 dias que antecedem o momento da entrada em cio, o momento do início do estro. Nesse momento, nós temos níveis basais de progesterona, nós temos FSH e LH em elevação, então toda a parte de estimulação do crescimento dos folículos sendo iniciada. O estrógeno em elevação, e o estrógeno é o hormônio responsável pela manifestação dos sinais de cio. Então, nós vamos ter os sinais comportamentais de cio, principalmente relacionados a essa elevação do estrógeno. E os folículos nos ovários ainda vão ser pequenos a médios, em crescimento. Então, o momento que antecede o cio é chamado de proestro, dura 1 a 3 dias. E a fêmea começa a nos mostrar sinais de que ela realmente vai entrar em cio. O principal sinal deles o principal dos sinais é edema e hiperemia de vulva. Então, nós temos as fêmeas apresentando essa condição, como a gente pode ver nessas fotos, e nós temos o comportamento da fêmea saltando sobre as outras. Então, nessa foto aqui, esse comportamento da fêmea saltando sobre as outras fêmeas. Nesse momento, a fêmea suína no proestro ainda não mostra o sinal de reflexo de tolerância ao homem na presença do macho. Ou seja, ela ainda não fica estática à pressão lombar, que definitivamente é o principal sinal de estro. Então, ela fica inquieta, monta sobre as outras, já tem sinais de edema, de hiperemia de vulva, mas ela continua não aceitando a monta. Ela salta sobre as outras, mas não aceita a monta. E essa é a principal mudança quando se inicia o estro. Então, é uma mudança comportamental, nós temos uma fêmea aceitando a pressão lombar e ficando estática na presença do macho à pressão lombar do homem. Então, nesse momento do ciclo, nós temos altos níveis de estrógeno e um início do seu declínio, e nesse momento é que acontece o pico de LH, o pico pré-ovulatório desse hormônio que vai induzir, então, a ovulação. Mais ou menos 30 horas após esse pico de LH é que nós vamos ter a ovulação. O estro, ele dura em geral de 50 a 60 horas, então, mais uma vez, estamos falando de 1 dia e meio aproximadamente, de 2 dias e meio aproximadamente, dessa fêmea apresentando o reflexo de tolerância ao macho. Nós temos na literatura, em alguns trabalhos, especialmente do início dos anos 2000, que nos mostraram um comportamento diferenciado de momento da ovulação de leitoas e porcas. Nós não temos dados recentes, em 13 anos, provavelmente nós temos muitas mudanças acontecendo fisiologicamente com todo o melhoramento genético que essas fêmeas foram submetidas. Então, nós continuamos com dados publicados e ainda não temos dados recentes a respeito disso. E por que nós teríamos, então, esse comportamento diferenciado de momento de ovulação em porcas, então em pluríparas e leitoas? Especialmente por causa da duração do cio. Então, nós temos, em geral, um cio mais curto em leitoas, que faz com que elas ovulem um pouco mais cedo. Então, em relação especialmente em relação à duração do cio. As leitoas tendo um cio mais curto, as fêmeas tendo um cio mais longo, então nós temos aproximadamente 30 horas aqui após o início do cio e 40 a 50 horas nas porcas.